No século XVIII, Richard Cantillon observou a bolha especulativa conhecida como a bolha do Mississippi, onde o Estado francês começou a emitir muito mais moeda do que tinha em lastro metálico, e essa moeda foi investida na Bolsa de Valores, nas ações da Companhia do Mississippi, que era uma companhia que explorava negócios no Novo Mundo, que falavam que Mississippi era uma terra de riqueza sem igual, mas era um grande pântano. E essa bolha chegou ao fim, quando alguns franceses começaram a querer trocar os lucros acionários por metal, e os bancos não tinham metal para oferecer. Com os Estados Unidos, a história praticamente foi a mesma. Outros países que tinham sua moeda lastreada em dólar poderiam a qualquer momento trocar os dólares por ouro junto com o Banco Central americano. E as medidas que os países começaram a desconfiar que os Estados Unidos estavam fraudando esse acordo, começaram a pedir ouro para os Estados Unidos. Esse ouro de fato saía dos Estados Unidos para esses países através de transportes feitos por navio, e os americanos perceberam que iam ficar sem ouro. Foi quando o presidente Richard Nixon cancelou o lastro do dólar em ouro. E se a gente sabe que para que algo seja considerado realmente uma boa moeda, é necessário ser um meio de troca entre reserva de valor e unidade de compra, e percebemos que tem que ser algo escasso, agora que não tem lastro real, o dinheiro simplesmente passou a ser algo abundante. Na hora que um banco central quer, ele vai lá e cria mais dinheiro. E hoje esse processo ele não é mais nem impressão de metal ou de papel, né? Hoje ele é feito em bit, ou seja, computador. Se aperta um botão e mais dígitos são criados na tela do computador. Por exemplo, agora durante a crise de 2020, nós tivemos em um único ano o aumento da oferta monetária do dólar em mais de 20%. Isso quer dizer que de todos os dólares que existem no mundo, 20% foi criado em um único ano. Se fosse necessário imprimir esse dinheiro, havia uma limitação física de papel. Como não é necessário, o dinheiro simplesmente se tornou em algo quase que infinito ao bel prazer de governos pelo mundo. E se a inflação vem do aumento da oferta monetária, qual vai ser a consequência de uma forma de limite para que se aumente a oferta monetária no mundo? Simplesmente uma desvalorização cada vez maior do dinheiro. Inclusive, os governos não escondem que querem fazer isso. Os países que possuem bancos centrais costumam ter as suas metas de inflação. E aí a gente pensa o seguinte: se todo ano há uma meta de inflação, e se a gente sempre quer desvalorizar o dinheiro em 5%, em 4%, em 3% ao longo de bastante tempo, coloque isso em termos de juros compostos. Então nós temos a história da destruição monetária das moedas. Se a gente pensa no efeito que a inflação causa na nossa vida, basta a gente lembrar das idas que a gente teve ao mercado desde que éramos pequenos. A inflação está tornando os brasileiros mais fortes, né? Porque afinal de contas, quando a gente era pequeno, a gente precisava de várias pessoas para carregar R$100 em compras no mercado. Hoje em dia, você vai no mercado e você traz uma sacola. Isso mostra como a moeda foi perdendo o seu poder de compra ao longo do tempo. Inclusive, existem alguns índices utilizados aqui no Brasil para que a gente possa medir essa diminuição do poder de compra da moeda. Populares são o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, que é uma média de variação dos preços em diversas cidades importantes do Brasil, para famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos. E um outro é o IGPM, muito utilizado para reajuste de alguns serviços, aluguéis, muita gente chama até de inflação do aluguel e seguros. E o IGPM costuma ter uma volatilidade mais alta do que o IPCA, porque o seu cálculo também leva em conta preços ao consumidor, mas apenas a cerca de 30% do índice, e outros 10% que levam em conta o Índice Nacional de Custos da Construção, chamado INCC, e 60% que leva em conta os índices de preços ao produtor. E nessa hora a gente tem uma grande discrepância entre medida de inflação vista pelo IPCA e vista pelo IGPM, porque o que está acontecendo é um grande aumento de preços ao produtor, que está sendo represado pelo produtor, porque ele entende que se passar o preço de uma vez, ele vai perder mercado, ou simplesmente ele vem a quebrar, porque o aumento de preços geralmente causa uma diminuição da demanda por aquele item. Se o preço do feijão sobe muito, por exemplo, as pessoas substituem isso por um outro tipo de carboidrato, pelo macarrão, por exemplo, que não subiu tanto. Então a mesma coisa pode acontecer com o produtor que repassa preço de maneira muito rápida. Dessa forma, existe a inflação.